turminha do 8º ano, tudo bem com vocês, né? Eu espero que sim. Voltando agora ao nosso conteúdo. Vocês se lembram qual gênero textual que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre textos dramáticos, né? Nós já comentamos bastante, mas nós temos mais algumas coisas ainda para serem comentadas. Primeiramente, gente, o texto dramático, ele é um texto que ele tem algumas diferenças, né? Eu acredito que vocês já perceberam isso. Os textos dramáticos, eles têm uma estrutura diferenciada dos outros textos que nós já estudamos, né? Na verdade, ele faz parte de um dos 3 gêneros literários, que são o gênero lírico e épico. Mas o gênero dramático, como o próprio nome já está falando, são textos literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. Só ressaltando, gente, que quando falar vai ter um drama, o drama, ele não precisa ser especificamente uma coisa assustadora, uma coisa triste, né? O drama quer dizer assim, a peça, o teatro, tá? Só lembrando também que é diferente de ópera. Tem algumas pessoas que pensam assim, que uma peça advinda de um texto literário é uma ópera. A ópera é uma coisa completamente diferente, tá certo? Vocês se lembram da origem? Antes de dar continuidade, eu só gostaria de reforçar com vocês o seguinte. As peças teatrais, né, hoje em dia elas sofreram uma transformação, uma modificação. Porque antigamente um artista, vamos dizer assim, ele tinha que fazer a mesma cena diversas vezes e tinha que falar as mesmas frases inúmeras vezes. Não que não tenha que falar, que fazer, que não seja assim. Só que hoje em dia, com os recursos tecnológicos, né, muitas cenas, muitas falas, elas já são gravadas. Aí a pessoa hoje em dia já não desgasta tanto a voz quanto antigamente, vocês sabem disso? Antigamente a pessoa tinha que ficar fazendo exercícios constantes, tomar muita água, ter os alimentos certos. Hoje também precisa, tem os alimentos certos, tem as coisas apropriadas, porém muitas encenações já são gravadas, a pessoa tá ali só fazendo a movimentação do corpo, tá? É uma coisa que eu queria ter ressaltado com vocês, que eu não sei se vocês têm noção disso. Mas eu não estou dizendo que são 100% das apresentações, mas surgiu essa facilidade para ajudar um pouco, né? Ajudar, mas na verdade lá no fundo perdeu um pouquinho a sua originalidade, né? E muitas vezes perdeu um pouco também da criatividade. Porque muitas vezes uma pessoa, quando está encenando, ou falta um material, ou um personagem adianta ou atrasa, e muitas vezes ele tem que pensar rápido para e sair alguma coisa, né? Sair alguma coisa, fluir alguma coisa. E perdeu um pouquinho disso, mas um bom artista, um bom encenador, ele sempre consegue se sobressair. Então, pessoal, falando um pouquinho da história, que eu não sei se foi falado, lá nos tempos antigos, o gênero dramático, né, ele foi originário na Grécia e os textos teatrais eram ensaiados essencialmente como culto aos deuses. Vocês sabiam disso? Lá na Grécia, naqueles países mais antigos, né, que tem histórias bem antigas, tudo era para os deuses, né, inclusive essas encenações. E normalmente também estava envolvido festas religiosas, tá? Eu estava esquecendo desse detalhe. Então, né, tinha vários artistas, como hoje, tinha aquelas pessoas que conseguiam se sobressair, né? Vocês devem saber disso. E a origem do gênero, como a leitura dos artigos, né? Ela é referenciada a teatro grego, comédia grega e tragédia grega também. E é sempre bom lembrar das principais características, tá? As características nós falamos na outra aula, que é encenação cênica. Encenação cênica, ela tem a ver com arte cênica. Quando vocês ouvem falar uma pessoa falando assim, eu fiz um curso de teatro, ela tá dizendo assim, eu fiz um curso de artes cênicas, que dá no mesmo, tá? A maioria das pessoas costuma falar um curso de teatro, mas o nome mesmo, assim, vamos dizer, o nome próprio é artes cênicas, mas dá no mesmo. Nesses cursos a pessoa aprende a trabalhar a voz, trabalhar a postura, trabalhar desenvoltura, né? Aprender decoração, iluminação, aprende um pouco de cada coisa. Agora, aquela pessoa que se especifica em alguma coisa, é claro que ela vai aprofundar mais naquilo que ela pretende trabalhar, né?
e a presença de diálogos e de monólogos. Algumas peças teatrais, elas são só monólogo. São menos, mas tem, tá? E a maioria tem diálogos. É interessante também que o monólogo, a pessoa tem que ser muito boa, né? Para poder prender uma única pessoa. Ah, mas não existe uma peça de teatro só com um personagem. Existe sim, tá? Assim como também existem apresentações, né? Outras apresentações, por exemplo, de balé só com uma pessoa, né? Existe sim. E são muito valorizados. São muito valorizados justamente por ser muito difícil e por forçar demais da pessoa que apresenta, exigir demais da pessoa, tá? E é por isso que talvez seja por isso, né? Que é tão pouco os que são só uma pessoa, né? Só um personagem sozinho, vamos dizer assim. O predomínio do discurso em segunda pessoa, né? Como tu, como vós, é um deles também, tá? Mas assim, devagarzinho parece que tá perdendo um pouco certas características originais, né? Os textos dramáticos, eles são constituídos de personagens, né, que também são chamados protagonistas secundários, né? E também no texto tem que ter o espaço cênico, né? Porque o espaço tem que ter a ver com a história. Imagine vocês estão falando de uma festa maravilhosa, uma festa assim, e o fundo seja um cemitério. Não tem lógica, né? Ou um fundo fúnebre, vocês falam de uma festa, não tem como. Então, a encenação, o ambiente, ele tem que ter a ver com o assunto, né? O tema principal. Ou então, ao passo que vai mudando as cenas, vai mudando o cenário também, né? Ou a menos que aquele fundo, que não tenha nada a ver com a cena, já faça parte do teatro, né? Tudo tem que ter a sua lógica. E tem que ter a apresentação, o conflito e o desenlace. Você não vai a um teatro para assistir uma coisa que você chega lá e já está concluído. Tem que ter o início, né? Tem que ter uma origem, tem que ter um conflito, tem que ter um clímax, uma coisa assim, e tem que ter o desfecho. Gente, os textos dramáticos, eles são divididos em tragédia, porque alguns são envolvidos com tragédia, alguns são comédia, tragicomédia, farsa e alto, tá? Algumas pessoas pensam que teatro é só comédia. É bom lembrar que teatro não é circo, tá? Circo é quando você vai rir do começo ao fim. Você pode até chorar, mas chorar de rir. É diferente. E também o teatro, ele tem as suas separações de idade, né? Tem aquele teatro super infantil, tem aquele teatro infanto-juvenil e tem aquele teatro adulto, que tem aquele livre, né, que é para pessoas de qualquer idade, tem aquele que é só para adulto, tá? Pelo menos até um tempo era assim, né? Mas ainda deve ser. Eu acredito que tenha a idade ainda, a faixa etária para ser respeitada. Então, a tragédia, porque muita gente gosta, né, de filme, de encenação de tragédia, né? Alguns gostam só de comédia. E tem a tragicomédia. A tragicomédia é a união de elementos trágicos e cômicos na representação real. Então, ele é basicamente isso. E agora nós teremos duas atividades, tá? Uma é que a tia vai passar escrita para vocês e a outra vai ficar para depois da aula. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da atividade que vocês vão fazer. Que dentro de cada um de vocês existe um artista, existe um comediante, existe um crítico social, existem muitas personagens que vão ter um grande futuro pela frente, eu tenho certeza, mas nos encontramos lá no Classroom.